Agora eu chamo o Elis para fazer a explanação. Eu queria só salientar, fazer uma observação. Essa mesa não existe representante institucional, tá? Foram convidados colegas de carreira que têm alguma intimidade com o tema, são estudiosos do tema. Então, as observações, as explanações feitas aqui são pessoais. Não existe nenhuma posição institucional, tá? Welles, por favor. Pessoal, um prazer revê-los aí. A gente acaba dentro de um processo pesado, muitas vezes dentro do próprio gabinete, discutindo com a Secretaria de Junta, discutindo questões internas, instituição de gestão cooperativa, e não tem muito contato, como tem os departamentos de programa, enfim, a SEAF, quando lida com os ministérios. A gente acaba encontrando quando tem o prazer de ter um colega retornando para a SOF, alguém que está enfrentando um desafio fora da SOF, ou mesmo fazendo algum tipo de movimentação. E esse tema, para mim, desde que eu entrei na carreira, é um tema que eu participo, né? Ou seja, na SECOR. Tive que, por questões institucionais, me afastar um pouco, né? Porque são questões, né, lidando dentro da própria administração, que existem informações que poderiam, mas nunca me afastei ao ponto de estar isolando, vamos dizer assim, os meus ideais, minhas vontades, né? E agradeço muito o posicionamento do Chatag, porque o convite foi feito para a pessoa Welles, né? O APO Welles. E eu fiquei muito feliz por esse convite, por essa condição, mas inevitavelmente, como eu tenho algumas informações institucionais, eu queria já passar, né? É inevitável separar hoje o que eu estou com quem eu sou. Então, enfim, essa situação ela vai acabar no debate sendo perpassada, falada, comentada, para inclusive enriquecer o debate. Aqui a gente tem um quadro, um trabalho que foi feito em conjunto com a SPI, se não me engano, em 2008, foram 6 profissionais, né, 3 da SOF, 3 da SPI, que a gente evoluiu uma série de políticas. Eu já apresentei isso em detalhe em vários momentos para vocês, não quero ser repetitivo, mas aqui só ressaltar o que eu penso. Naquele momento dos debates, ficou isso muito fixado na mente, enfim, impregnado na minha mente, e eu penso muito quando olho em política de RH, essa figura, essa imagem aí. Então, assim, temos aí as pessoas, as necessidades da organização, nós trabalhamos para a organização, né? Essa entrada vai fazer o que? Rodar uma série de políticas de RH, para quê? Com foco no alcance da instituição. Então, sim, a instituição como metas a serem atingidas, como os objetivos estratégicos a serem atingidos. Isso, inclusive, com vínculo com a gestão estratégica de pessoas, e eu estou falando de gestão estratégica de pessoas dentro de uma conotação, de uma visão de uma gestão estratégica organizacional. Existe aí exatamente a vinculação entre a gestão de pessoas com a gestão estratégica organizacional. Então, tem 6 dimensões, a gente chama perspectivas, didaticamente se separa, mas no dia a dia é muito difícil de ser separado. A perspectiva das atribuições de APO foi colocada, inclusive, pelo próprio Eduardo, né? Foi trabalhado por esse grupo, depois disso foi trabalhado em outros momentos, mas, infelizmente, do ponto de vista institucional eu falo do ponto de vista de normativo, não houve uma atualização desses dados. Tá? Esse grupo chegou a um bom termo, inclusive com debates, todos essas dimensões já foram objetos de debate, inclusive com a SECOR, durante um mês. A gente, enfim, foi na época da gestão do Antônio, e foram debates que enriqueceram muito, inclusive com a participação da própria SECOR. Eu queria destacar, poucas pessoas sabem que a nossa carreira hoje ela está descrita na CBO, se não me engano é a Classificação Brasileira de Ocupações. Foi um trabalho conjunto também, SOF, SPI e a SECOR. Então, assim, lá, inclusive, já existe uma modernização das atribuições, e, de certa forma, até normativo do ponto de vista do governo, né, que é o MTE, o Ministério do Trabalho, que publica. Mas isso não se refletiu como uma norma organizacional da instituição, do governo, em atualizar essas nossas atribuições. As atribuições são da década de 80, do século passado.
Interessante que o trabalho foi muito bem feito. Quando a gente faz uma leitura, a gente percebe que existe uma identidade clara com as nossas atividades, inclusive de hoje, mas precisa ser modernizada. Né? Uma coisa importante para ser relatado é que em 91 houve a inclusão, inclusive, do próprio tema planejamento. Né? Antes o cargo era analista de orçamento. Então, o analista de planejamento e orçamento foi alterado a denominação desse cargo em 91, e essa portaria, eu acho que precisa ser mais reforçado com relação a essa questão do planejamento. Com relação ao preenchimento de cargos, né, é uma preocupação que existe já interna à SOF, é uma política ainda muito inicial, né? Enfim, a gente já lançou alguns editais de preenchimento de cargo, precisa ser aperfeiçoado, né? Inclusive eu acho que é um momento importante, sabe, para nós da Secor, da carreira, quando sempre há mudança de gestão, há janelas de oportunidade para um novo debate. A gestão anterior, ela evoluiu muito, eu estou falando em especial da SOF, evoluiu muito nas questões, no meu entendimento, de gestão de pessoas da carreira, mas precisa se evoluir ainda mais, né? Estamos ainda num patamar inicial, e eu considero que, por exemplo, essa questão de preenchimento de cargos é algo que precisa ser fortemente, junto com mobilidade, depois a gente vai conversar um pouquinho, ser avançado. Já existem vários editais de preenchimento de cargos na SOF. Há uma preocupação de preenchimento de cargos na SOF, por exemplo, com pessoas da carreira, mas pouco se discutiu, por exemplo, a questão de preenchimento de cargos no âmbito do sistema, no âmbito dos setoriais. Então, assim, há uma preocupação, porém não houve nenhum debate e nem houve um avanço com relação a isso. E esse ponto, por exemplo, na época, a SPI resolveu ficar de fora. Ela não adotou o preenchimento de cargos, dizendo de que o discurso do secretário naquele momento é de que preferia ver a experiência da SOF para depois avançar nesse tema, né, na SPI. Com relação à capacitação, a gente lá na SOF tem um levantamento, né? A gente percebe claramente que tem um levantamento na Secretaria de Orçamento Federal de informações para serem capacitados, mas não existe, e aí é uma coisa que precisa ser também trabalhado em conjunto com todos, há uma preocupação de levantar com base nas competências. Tá? Tem conhecimento de um trabalho que está sendo feito para levantar as competências da Secretaria junto com os setoriais. Inicialmente a proposta de entrar a SPI também, foi feita uma apresentação para a SPI, e foi dado um prazo de retorno, que infelizmente se esgotou e não houve retorno. Então, há um risco de ser levantado as competências e a SPI ficar de fora. Acho isso lamentável. Então, era importante que houvesse o ingresso da SPI, e, enfim, se não houver o ingresso, que pelo menos no caso da SOF, dos setoriais, que houvesse um avanço, que ocorresse esse avanço. Esse trabalho é uma complementação do que a gente já começou a fazer no ano passado, não é isso, Eduardo? A Secor, ela começou a fazer um trabalho de levantamento das atividades, foi muito interessante o trabalho, identificando não só APOs e TPOs que estavam trabalhando com planejamento e orçamento estrutural, mas também que tinham outras atividades que estavam sendo desenvolvidas. Foi muito interessante, a gente tem uma riqueza de informações imensa que pode ser e deve ser aprofundado com esse trabalho de competência. Então, quando a gente trabalha competência, a gente começa a identificar quais são os conhecimentos, as habilidades, as atitudes que um servidor precisa ter em determinada posição, e aquele servidor que está naquela posição, que ele tem e o que ele precisa melhorar para chegar ao vamos dizer assim, ao desejado, né? E aí a gente pode trabalhar, inclusive, com trilhas de capacitação. Aí a gente vai fazer um trabalho mais técnico de quando um servidor for pleitear a capacitação, a gente vai, nesse caso, identificar qual é a capacitação que ele precisa, aquilo que ele está sendo pleiteado, se está adequado com a sua real necessidade. E ele, inclusive, pode o quê? Vincular, como eu disse para vocês, já desejando o quê? Um preenchimento de cargo. Então, como eu falo, não tem como fazer estanque essa visão, sempre há conexões. Progressão e promoção, eu digo, é uma preocupação minha muito grande, tá? Há um debate sobre o SIDEC, né? Na época, nós, nos debates, a gente foi contra o SIDEC, como foi proposto. A gente achava
que o SIDEC deveria ser mais flexível, permitindo que a gente chama de fast track, ou seja, a acessão rápida dos profissionais fora da curva, excepcionais, e o regramento do profissional com um desempenho padrão dentro de uma curva normal, vamos dizer assim. Fiquei sabendo antes de ontem que esse assunto está em debate na CEGEP. Tem um colega do Tesouro que está indo lá hoje conversar com eles, e eu falei, olha, me retornem para saber o que eu tenho interesse, até posso compartilhar depois com todos, porque há uma pressão muito grande para os profissionais serem avaliados. E veja, eu Elis, não sou contra a avaliação. Eu sou contra a avaliação que não repercute em resultados e melhorias de processo, né? E, inclusive, houve uma tentativa dos servidores dentro da SOF serem avaliados usando a metodologia do PGPE. E há uma nota técnica que a gente foi contra, né? Por quê? Porque ali a forma de avaliação é adequada para a gestão do PGPE, ou não, enfim, é uma discussão deles, mas não é adequada para a nossa atuação, né? E aí, é uma opinião pessoal, como reforçado muito bem, eu tenho uma crítica forte à questão do subsídio. Queria colocar isso para reflexão, né? Muitos podem discordar de mim, acho que... Né, eu vi antes do subsídio e vi depois do subsídio, e o que eu percebi é que a não avaliação de desempenho atrelado com ganhos financeiros, algumas situações ocorreu muita acomodação, e aí inclusive o Eduardo comentou que isso não é desejável, definitivamente não é desejável na carreira. Eu não estou dizendo que isso é generalizado, são situações específicas, mas que acabam prejudicando a imagem da carreira. Também não concordo como era feita a avaliação de desempenho anteriormente. Eu acho que uma parcela pequena de remuneração que implique um pouco prejuízo, entre aspas, ou um ganho menor, né? E inclusive essa avaliação ser mais objetiva possível, com a questão da subjetividade com um percentual menor para ser avaliado. Então, assim, uma remuneração que possa ser variável pequena, e dentro disso uma grande objetividade na avaliação, para que haja o menor prejuízo possível. E isso é ótimo, que inclusive que estimule um debate entre chefia e subordinados, e que explore o estabelecimento de metas e resultados. O que os chefes, o que as instituições vão desejar, né, que os seus funcionários entreguem de produtos. Então, essa é uma percepção minha particular, que eu vivenciei essa transição. Muitos discordam comigo, enfim, mas queria expor essa ideia. A questão do recrutamento e seleção, hoje, é um gargalo muito grande na nossa carreira. Temos vivido períodos de não constância de concurso, né? Então, para vocês terem ideia, tinha um concurso previsto para o ano que vem, já tinha sido acordado pela gestão anterior da SOF, junto com a SPI, e no momento de mudança, não necessariamente por causa da mudança, mas enfim, por uma questão de conjuntura que foi informado, questão de cortes e etc., ficamos sabendo pelo controle de processo do Ministério que tinha sido arquivado o nosso processo de concurso. Então é algo temerário e muito perigoso para uma carreira que não existe. Ingresso de novos servidores, a renovação de seus quadros é uma situação muito complicada. E como temos já 2, 3 anos sem concurso, estamos no 3º ano sem concurso, o que a gente vê é uma grande evasão de servidores. O ingresso, em grande parte, a grande maioria está sendo pela SPI e pela SOF, para não dizer todos, com a exceção de alguns que estão indo para a CEPAC, questões de decisões ministeriais, e também do DEST, que eu particularmente concordo. E essa evasão que está ocorrendo e a saída de alguns colegas, naturalmente, para os setoriais ou para outras posições estratégicas, tem deixado, não só a SOF, mas como a própria SPI, com uma quantidade de servidores menor do que o necessário ou ideal, né? A SPI é interessante. A SPI
conversando com os colegas lá, eu faço uma estimativa que dentro de 1 ou 2 anos vai ter mais APOs na SPU do que na SPI. É algo que tem que se refletir fortemente. Eu acho que não estou dizendo que isso é certo ou errado, enfim, mas não me parece que a carreira de planejamento e orçamento é para ter exercício na SPU. E aí, isso daí eu vou engatar na questão da mobilidade. Teve uma experiência, e aí, como eu disse para vocês, como é a questão do próprio preenchimento de cargos, é uma experiência de coragem, de inserir um normativo muito ínfimo e de interesse claro de reter servidores no órgão central, por questões de necessidade básica. Antes de ter esse normativo, eu vivenciei na SOF durante 1 ano, era uma situação caótica, e diria que hoje é uma situação menos caótica com esse normativo. Por que eu digo isso? Porque nós diminuímos e muito o impacto. Hoje existe uma regra básica. Se ela é boa ou ruim, temos que debater. Já houve grandes debates sobre esses assuntos no âmbito da SOF, da SPI, como muito bem colocou o Eduardo. Foi muito difícil de chegar em um consenso. Ainda não chegamos a ter consenso pleno. Quem dirá, eu imagino como foi essa discussão, um desafio tremendo para os colegas dentro da SECOR. E a gente precisa avançar isso e rapidamente, porque como eu comentei com vocês, eu vejo janelas de oportunidade no processo de mudança. Então, eu acho que agora, a retomada desse debate, SOF, SPI e SECOR, podemos emplacar uma melhoria desse processo de mobilidade. E só para dizer assim, questão de conhecimento mesmo, essa publicação que saiu esse ano do normativo foi simplesmente uma inserção de um parágrafo, se não me engano, que dá um prazo de 3 meses para quem retorna. Isso a gente já fazia isso de praxe, tinha essa flexibilidade, mas foi institucionalizado agora. Então foi uma republicação, praticamente 99% da portaria foi uma republicação da portaria de 2008. E se tentou, inclusive, avançar em alguns debates para uma flexibilidade maior. Mas com o cenário da própria ausência de um concurso, um real concurso para o próximo ano, se colocou isso na mesa do debate, enfim, no âmbito da diretoria, com uma resistência muito grande, uma mudança com uma flexibilidade maior. Vamos avançar para o próximo? Acho que fica legal, só para reforçar para vocês, me desculpe o dado atualizado, eu pensei que hoje não está com a internet, eu baixar o gráfico atualizado, esse gráfico, mas eu tenho de cabeça, então eu acho que não vai ter perda nenhuma de lançar informação. Olha como é que está a evasão da carreira. Até 2011, agosto de 2011. Então, 11, 10, estável, era estável, saíam 10 servidores. 9, 2009, 2010, 20, 25 servidores. 2011, em torno de 25, 30 servidores. Eu estou com a previsão de que esse ano vamos ter em torno de 30 servidores saindo da carreira. 25, 30 também, mas enfim, estou mirando 30. O que sinaliza, pessoal? Sinaliza se a gente tem concurso de 3 em 3 anos, há um risco, inclusive, de não ocorrer isso no ano que vem, nós temos que ter um concurso mínimo de quantos servidores? Para repor 90, correto? Em torno de 90. Porque a gente faz concurso de 90, já para ingressar quantos? 85, 80? E já sai na pior, numa situação complicada. E sob uma pressão enorme das instituições, de, ao ingressar, ceder servidores para os setoriais. E isso é normal, nós vamos ver que isso faz todo sentido. Ou seja, o saldo para o órgão central é o quê? É um saldo, geralmente, negativo. E isso foi claro no último concurso. No último concurso que houve uma briga de ingressos de servidores, a exigência que foi feita no âmbito do Ministério para as secretarias foi de, pelo menos, o quanto de pessoas ingressassem, essas pessoas tinham que sair dos órgãos centrais. Ou seja, pessoas que já estavam em exercício no órgão central teriam que sair. Teriam que sair, não pela regra, por exemplo, da resolução que tem da SOF, ou seja, poderia até ter a excepcionalidade de sair, mas sim por alguns critérios, e alguns critérios que são difíceis de serem estabelecidos também para fazer a melhor alocação possível. Alguns critérios pela questão da política prioritária e outros por necessidade mesmo,
de demanda dessas questões. Vamos para o próximo, só para ver aqui. Aqui não sei se um trabalho que um colega fez, um colega, até vou citar o nome, acho que até mérito dele, o Guilherme, Guilherme trabalha lá na SOF, a gente tentando identificar o que seria uma distribuição justa entre os setoriais. E ele fez uma proposição, eles acham que por aí faz algum tipo de sentido, mas não é a melhor forma e só olhar sobre essa perspectiva exclusivamente não traduz a realidade, mas é uma visão, né? É uma visão. Então, o que tem aqui embaixo? O que tem embaixo são a quantidade de DS unitários. Então, está plotado aí a questão de DS unitários. Na vertical, a gente vê a quantidade de APOs lotados em exercício nos setoriais. E os pontos são os ministérios não nominados aí, mas identificados. Então, o que a gente pode ver, gente, o absurdo de ter ministério sem APO. Tem ministério sem APO. Isso no ano passado. Tá? Como tem ministério com 1 APO. E tem ministério com 12 APOs. Né? E isso também não quer dizer de que quem está com 12 APOs está numa posição acima do necessário. Definitivamente não é essa discussão. De repente ele precisa até de mais APOs. Ok? Então eu estou dizendo isso para vocês. Olha como a situação, no caso dos setoriais, a gente começa a ter algum tipo de identificação. Para muitos isso pode não identificar nada, mas a grande dificuldade que existe é identificar alguma coisa que traduza numa realidade que a gente possa enxergar. Tá? Inclusive isso é muito bem-vindo. Quem tiver sugestões, encaminhe, porque é algo extremamente difícil. Nós já tentamos trabalhar com indicadores que vinculam o valor orçamentário do Ministério, não foi interessante. A quantidade de unidades orçamentárias também não refletiu. A quantidade de unidades gestoras também não. Tentamos fazer um mix disso, não conseguimos. O que a gente gostaria muito que isso acontecesse, né, isso eu estou falando até como servidor que está lá atuando e vendo essa aflição, é de que houvesse a realização daquele trabalho que eu comentei com vocês de mapeamento de competência, e que isso está previsto provavelmente para o ano que vem acontecer, e que fosse lá fazer levantamento, por exemplo, de horas homem de trabalho, para identificar quantas pessoas em cada ministério realmente necessita. Né? E aí sim a gente pode, até com base nesse trabalho, fazer algum tipo de correlação com o indicador. Mas isso aqui é provocativo, tá, pessoal? Isso aqui não quer dizer que é algo que isso tem sido levado à tona, isso não. Isso é apenas uma reflexão para se fazer de como melhorar a distribuição. E é ótimo que quando a gente expõe essas ideias, né, e a SECOR é fundamental para isso, a gente abre um debate coletivo e com uma visão cooperativa, e ganhamos todos. Então, aqueles que tiverem ideias, sugestões, né, que façam um debate no âmbito da nossa SECOR, e que isso seja encaminhado para as instituições, porque ganha todo mundo, isso enriquece para todos isso. E isso é um ponto, gente, que eu queria dizer assim, uma preocupação pessoal, sabe? Logo que entrei, eu via um debate muito forte quando as pessoas procuravam, não sei se eu também estava muito ativo, mas eu percebi isso, inclusive, dentro da própria SECOR. Terminou, né? Só para dizer para vocês a preocupação da necessidade do interesse coletivo sobrepor o interesse individual. Às vezes a gente vai escutar, fazer debate, a gente percebe que tem pessoas muito próximas com o interesse de resolver os seus problemas. E às vezes os problemas pessoais de cada um são muito importantes inclusive para a própria carreira, porque os somados fazem o coletivo. Mas é importante a gente ter, acima disso tudo, a visão da coletividade e da carreira como um todo. Pessoal, muito obrigado a todos. Viu?